Olá pessoal! Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o Support Vector Machines. Support Vector Machines são métodos baseados no conceito de planos de decisão, ou seja, estabelecemos regiões que separam as minhas classes de resposta. E ele é muito útil para resolver problemas como descrito nessa figura, em que eu tenho duas classes, a verdinha e a vermelhinha, e eu gostaria de encontrar uma linha que separe essas duas respostas. E a forma de se conseguir isso utilizando essa abordagem é criando hiperplanos, exatamente como descrito nesta figura à direita. E o objetivo destas duas aulas que teremos sobre este tema será entender como é o processo de construção de uma regra de decisão como essa. E para entender o funcionamento do Support Vector Machine, temos que conhecer primeiro o que vem a ser um hiperplano, porque é a partir dele que é construído todas as regiões de separação. A equação geral para o hiperplano é essa função f de x, que tem um intercepto, o beta zero, mais os betas associados a cada variável independente. E isso tudo igual a zero. Visualmente, é isso que estamos dizendo. A reta em azul é exatamente o meu hiperplano, e se eu substituir x1, x2 até xp e essa equação for igual a zero, significa que eu estou em cima dessa reta em azul. Na parte inferior do gráfico, a gente tem um pontinho. E veja que o resultado da função para este pontinho é menos 4. Ou seja, todas as observações abaixo da curva em azul resultarão em um valor negativo para a minha f de x. Todas as observações na parte superior da reta em azul resultarão em valores positivos para a minha função. Então, já estamos começando a criar um classificador. Eu pego as minhas observações x, jogo na função f, se retornar um valor positivo, eu estou na parte superior. Se retornar um valor negativo, eu estou na parte inferior. Então, em resumo, o que vimos até agora é o seguinte: essa reta em preto é o meu hiperplano. Todas as observações que resultarem em um valor positivo para minha f, eu estou na parte superior, negativo na parte inferior. E agora que vamos juntar o meu valor de y estimado, que é a minha f de x, com o meu valor observado, que é o meu y real. Veja como isso é feito. Se a minha observação verdadeira for azulzinha, eu vou dizer que o meu y é mais 1. Se a minha observação verdadeira é vermelhinha, eu considero o y como menos 1. Então veja que a minha resposta continua sendo uma classe, mas agora eu estou codificando essa classe como mais 1 e menos 1. E veja que interessante, na parte azul a minha f é positiva e o meu y também é positivo. Na parte em vermelho, o meu y é negativo e a minha f também é negativa. Isso quer dizer que se eu estiver classificando corretamente as minhas observações, o produto entre yi e f de x deve ser positivo. E note algo muito importante. Considerando que a minha f de x é igual a zero quando eu estou sobre essa linha, quanto maior a minha f de x, mais convicção eu tenho a respeito da cor da minha observação, porque significa que eu estou mais distante da região que separa essas duas classes. Beleza, Eduardo, eu consegui entender esta relação de plano separador, mas como eu encontro este meu hiperplano? Esta é a maior dificuldade que teremos. Porque neste caso, por exemplo, poderíamos ter este hiperplano, ou esse, ou ainda
esse. Mas em meio a tantas possibilidades, qual hiperplano eu devo escolher? Esta é a dificuldade que enfrentamos em toda a modelagem estatística: encontrar a função ótima que separe muito bem as duas classes. Então, respondendo à pergunta sobre qual hiperplano escolher, iremos buscar aquele que separe melhor as duas classes. Em outras palavras, queremos esta reta em preto, tal que o corredor que separa as observações em azul da rosa seja a máxima possível. E veja que interessante, para construir este hiperplano, eu não preciso de todas as observações, eu utilizo somente aquelas que estão próximas do meu hiperplano, porque são elas que definirão aonde este hiperplano ficará. Então, estes pontinhos que estão apresentados como uma setinha, a gente chama de vetores de suporte, porque eles servem de base para a construção da minha reta em preto. E são vetores porque, muito embora pareçam simplesmente uma observaçãozinha, elas têm características p-dimensionais, nesse caso bidimensionais, x1 e x2. Sendo assim, podemos dizer que estamos diante de um problema de otimização com restrição. Por que otimização? Porque estamos buscando os betas tal que maximizemos a margem, que é essa região do corredor. Quanto maior a margem, mais bem separado estão as duas classes de resposta. E é com restrição, primeiro porque o comprimento do meu vetor beta deve ser fixo igual a uma constante. Além disso, o produto entre yi e a minha f de x deve ser maior do que um m. Essa questão da norma ser igual a 1 é a mesma ideia que vimos em aprendizado não supervisionado quando estudamos componentes principais. Porque se não fixarmos este comprimento, o produto entre y e a f de x poderia ser tão grande quanto eu quisesse. Sendo assim, voltamos ao problema de otimização com restrição. Agora estamos buscando os valores de beta que maximize a minha margem m, sujeito a esta restrição do produto entre y e a minha f de x. E quando falamos de problemas de otimização restrita, logo pensamos em multiplicadores de Lagrange. Vimos uma abordagem semelhante a essa quando tratamos do assunto de regularização, em que as minhas funções penalty eram incorporadas a partir da aumentação da função objetivo utilizando os multiplicadores de Lagrange. Então, se você não lembra dessa abordagem, é altamente recomendável que você volte naquela aula para que as coisas aqui façam um pouco mais de sentido. E veja que interessante, quando falamos de multiplicadores de Lagrange em regularização, este parâmetro regulava o beta. Agora, este parâmetro está regulando as minhas observações. Porque veja, o alfa-i ele está indexado às minhas observações xi. Isso quer dizer que continuamos a buscar modelos esparsos, mas agora esta obtenção de esparsidade não vem mais da restrição nos betas, e sim na restrição das observações. Isso porque as únicas observações que serão utilizadas são aquelas pertencentes aos vetores de suporte. E resolvendo esta função objetiva aumentada, a gente chega neste último resultado. Para mais detalhes de como eu cheguei neste resultado final, nesse link traz o material de apoio que explica muito bem esses passos. E olha que interessante o resultado que nós temos.
A função que eu quero maximizar depende somente do produto interno entre xi e xk. Essa será uma informação muito útil que retomaremos em breve. Então essa foi a abordagem do Maximal Margin Classifier, que encontra um hiperplano separador de duas classes. Mas veja que as minhas classes devem ser separáveis, porque se não o for, este método irá falhar. Por exemplo, nesse caso, temos um bom separador que diferencia as observações em azul da rosinha. Mas veja o que acontece quando aparece uma observação atípica. O meu classificador muda completamente. E isso é muito perigoso, porque termos um classificador tão vulnerável a outliers assim não é uma boa ideia. E mais do que isso, imagine se não tivermos um plano separador de fato, como nessa figura. Não conseguimos encontrar uma reta que separe perfeitamente as observações em azul e rosinha. Nesse caso, o Maximal Margin Classifier não vai convergir, porque não encontrará o hiperplano apropriado. Diante destes problemas, que surgiu uma nova abordagem, que é o Support Vector Classifier. O que diferencia da anterior é que agora permitimos um certo erro, ou seja, algumas observações agora elas podem estar na região errada da margem ou do hiperplano. Então, diante desses problemas de outlier ou da inexistência de um plano separador de classes, surgiu esse método que tenta considerar um classificador que não separe perfeitamente as classes, mas que seja um pouco mais robusto a estas observações individuais. Além disso, classifique a maior parte dos dados de treino, não todos. E é por isso que chamamos o Support Vector Classifier de Soft Margin Classifier, porque ele viabiliza uma margem um pouco mais flexível do que a anterior. Para entender o que eu estou falando, veja esse gráfico inicialmente o da esquerda. Temos o meu hiperplano separador em preto, a linha pontilhada representa a minha margem, e eu gostaria que todas as minhas observações estivessem fora dessa margem. Os pontos em azul estivessem na parte superior e os pontos em rosa na parte inferior. O que o Support Vector Classifier faz é permitir que algumas observações, por exemplo, nesse caso A1 e A8, esteja dentro dessa margem. E mais ainda, veja que o ponto 11 e 12 estão do lado errado do hiperplano. Então, para entender o que mudou do caso anterior, estamos buscando ainda os valores de beta que maximizem o meu M, sujeito à restrição de comprimento dos meus betas, além do produto de y e f ser maior do que um m. Mas agora estamos flexibilizando este fato a partir do momento que permitimos uma violação da margem, ou seja, algumas observações estejam do lado errado da minha margem ou do hiperplano. E a maneira de permitir esse fato é através dessa somatória dos erros serem menores do que um C. Então o C aqui é um parâmetro de tuning que deve ser estimado através de validação cruzada, que decide o quanto aceitamos errar. E os EIs chamamos de variáveis de folga. Se o EI é igual a zero, dizemos que a observação I está do lado correto da margem. Se o EI está entre 0 e 1, a observação I está do lado errado da margem, e se for maior do que 1, está do lado errado do hiperplano. Voltando na figura anterior, a observação 1, nesse caso, está do lado errado da margem. Sendo assim, este erro está entre 0 e 1. A observação 8, da mesma forma, ela está do lado incorreto da margem.
Já as observações 11 e 12 estão do lado errado do hiperplano. O erro é maior do que 1. E veja que, mudando o comprimento do C, aumentamos ou diminuímos a minha margem. Se o C é muito grande, como no primeiro gráfico, eu tenho uma margem muito grande, consequentemente, muitas observações dentro dessa margem. E à medida que eu vou diminuindo o C, eu vou restringindo cada vez mais o meu erro e a margem vai diminuindo. E esse parâmetro C, ele faz exatamente o trade-off entre vício e variância. Porque se o C é muito pequenininho, significa que o meu hiperplano irá mudar muito à medida que eu altero as minhas observações. E isso gerará uma alta variabilidade. Se o C é muito grande, significa que, mesmo mudando as observações, o meu hiperplano permanecerá o mesmo, ou seja, terei um modelo muito viciado. Então agora o que eu estou fazendo é o seguinte, encontrando um hiperplano, ou seja, estimando os meus betas, tal que ele não seja muito vulnerável a observações individuais, isto é, o meu C não seja muito pequenininho e nem muito grande, que mesmo mudando completamente as observações, esse hiperplano não se altera. Então terminamos aqui o Support Vector Classifier, que permanece fazendo exatamente o que o Maximal Margin Classifier fazia, mas agora com mais flexibilidade para definição deste hiperplano. Mas o Support Vector Classifier ele é muito útil quando o limite entre essas duas classes é linear. Entretanto, ele falha quando nos defrontamos com problemas em que os limites de classes é não linear, como nessa figura. Neste caso, o desempenho dos métodos que nós vimos não será satisfatório, mesmo tunando muito bem o parâmetro C. E agora, então, precisamos de novas abordagens para resolver este problema. E é aí que surge o Support Vector Machine, que é útil quando o limite das minhas classes é não linear. E veremos essa abordagem na próxima aula.